Informação importante, segundo a coluna publicada pelo jornal americano Wall Street Journal, tanto Alexandre de Moraes quanto o Supremo Tribunal Federal estão dando um golpe de Estado no Brasil. Essa publicação foi assinada por Mary Anastasia O'Grady. Traz críticas contundentes ao ministro, afirmando que o mesmo tem censurado opositores, ordenado prisões e conduzido inquéritos sem qualquer controle institucional. Esse texto compara ainda a atuação de Moraes às estratégias utilizadas por ditadores do século XXI, que, segundo essa coluna, não tomam o poder por golpes militares, mas copiam Hugo Chávez, consolidando o controle sobre instituições democráticas enquanto estão populares, para depois prender adversários ou então forçá-los ao exílio. Por fim, o Wall Street Journal afirmou que o caminho para a ditadura no Brasil começou em 2019, quando o STF alegou ser alvo de ameaças e abriu o chamado Inquérito das Fake News, no qual Moraes é acusado de vigiar as redes sociais, criminalizar opiniões e prender críticos do tribunal. Vários aspectos, trazidos nessa reportagem, nesse texto publicado pelo Wall Street Journal. Os nossos comentaristas farão as análises necessárias. O Roberto Mota já está a postos, ao vivo no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite, excelente semana a você. Coluna do Wall Street Journal colocando o ministro do Supremo Tribunal Federal em destaque e indicando que a Suprema Corte e esse ministro estariam dando um golpe de Estado no Brasil. Mota. Deu no Wall Street Journal, Caniato, que não é exatamente um jornal de direita, pelo contrário. Boa noite para você. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Um artigo publicado no jornal pela jornalista Mary Anastasia O'Grady teve como título Um golpe de Estado na Suprema Corte do Brasil. No artigo, a colunista diz que a liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. Ela diz que homens fortes do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo tomando controle das instituições democráticas enquanto era popular e, em seguida, prendeu seus oponentes ou os exilou. Previsivelmente, a colunista foi chamada por vários veículos de mídia brasileiros de conservadora. Mas o que ela diz é exatamente o que muitos juristas brasileiros de renome e o que muitos jornalistas e o que muitos políticos brasileiros dizem. A colunista aponta a abertura do inquérito das fake news em 2019 como o momento em que as coisas saíram do rumo. Ela diz: o inquérito foi aberto de ofício pelo tribunal, sem a participação do Ministério Público, mas o Ministério Público é a instituição responsável por investigar e denunciar criminalmente no país. Quem diz isso é a Constituição. Depois, continua a colunista, um determinado juiz foi escolhido a dedo para conduzir inquérito, embora a escolha dos juízes deva ser aleatória. Mary Anastasia O'Grady termina dizendo: não importa o que o leitor pense sobre Bolsonaro, é claro que a política tomou conta do tribunal. As elites estão começando a reclamar de juízes embriagados de poder. O Brasil nas manchetes dos informativos internacionais. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila, está ao vivo com a gente. Dávila, ótima noite a você. Essa reportagem, na verdade um artigo publicado pelo Wall Street Journal, críticas fortes, contundentes ao ministro da Suprema Corte, também ao STF, e a jornalista diz que o ministro em questão tem censurado opositores, ordenado prisões e conduzido inquéritos sem qualquer controle institucional. Qual é a sua avaliação sobre esse texto que foi publicado pelo jornal, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite à nossa querida audiência.
Caniato, às vezes é preciso um jornalista de fora do Brasil, estrangeiro, fazer uma avaliação isenta do que está acontecendo no Brasil e o que nós dissemos todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, há tempos, vem atuando de maneira arbitrária, desrespeitando a Constituição. Neste espaço, refletimos todos os dias as violações do Estado Democrático de Direito, do direito à ampla defesa, dos preceitos do Estado Democrático, no qual há, sim, direito às questões processuais que vêm sendo ignoradas pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos tido inquéritos sigilosos por tempo indeterminado, nós temos atitudes arbitrárias nas quais juízes, advogados não têm acesso aos autos do caso, nós não temos mais individualização de pena, ou seja, no Brasil, o devido processo legal transformou-se numa ficção. Por quê? Porque parece tudo justificável à luz de que estes supostos atentados contra o Estado Democrático de Direito vale a pena qualquer medida de exceção para restabelecer a democracia. Na verdade, crises são momentos onde testamos os nossos reais valores, os valores que acreditamos. Se acreditamos na democracia, temos de defender os valores democráticos, o devido processo legal, o direito à ampla defesa e jamais um juiz ser investigador, vítima e árbitro de questões que o envolvem. Por isso, é preciso às vezes um olhar externo com a isenção da distância para dizer que o rei está nu, isto é, que no Brasil o Estado Democrático de Direito há tempo não funciona devidamente, porque medidas de exceções são sempre justificáveis para tentar salvar, entre aspas, a democracia de golpistas. Quem acredita na democracia, acredita nas regras do jogo e não atua de maneira arbitrária, dizendo ser defensor da democracia. Isto é coisa de governos arbitrários e de tiranos, mas jamais de pessoas que acreditam nas virtudes da liberdade, da democracia e do Estado Democrático de Direito. Dávila, se me permite, eu acompanhei as redes sociais, foi o aniversário do Luiz Felipe Dávila neste fim de semana, então transmito os parabéns da equipe de Os Pingos nos Is para você, Dávila. Muitos anos de vida, felicidades, viu? Bom, a gente segue aqui trazendo as análises e as reflexões. O Cristiano Beraldo está ao vivo com a gente, vai trazer também suas impressões sobre essa coluna publicada pelo Wall Street Journal, dizendo que tanto Alexandre de Moraes quanto o Supremo Tribunal Federal estariam dando um golpe de Estado no Brasil. Elencamos uma série de argumentos e defesas feitas por essa colunista Mary Anastasia O'Grady. Você, Cristiano Beraldo, o que achou desse texto? Que é preciso trazer, discutir e considerar? Grande abraço, boa semana. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota. Boa noite, Dávila, a quem me junto a você para parabenizá-lo pelo aniversário. Boa noite à nossa audiência que prestigia diariamente Os Pingos nos Is. Caniato, esse artigo não foi escrito por uma pessoa qualquer, não é uma pessoa aleatória. Mary O'Grady é uma especialista que escreve semanalmente no Wall Street Journal sobre a América Latina. Ela sabe do que ela está falando. Jornalista premiada, respeitada, que ao colocar para fora toda a percepção que existe em relação ao que está acontecendo no Brasil, desagrada uma série de pessoas que estão prontas a defender o absurdo brasileiro. Não em razão da lógica, mas simplesmente porque a militância já tomou conta das suas atividades. Nós temos não só as pessoas que se manifestam nas redes sociais, mas também jornalistas brasileiros que vão ali apontando uma série de absurdos e vão querendo construir essa percepção de que, na verdade, o artigo do Wall Street Journal se junta a uma cruzada norte-americana, ou como eles gostam de dizer, estadunidense, contra o Brasil, contra a soberania brasileira. Ora, mas não é nada disso.
que está acontecendo no Brasil é muito claro e evidente. Qualquer pessoa de bom senso olha e percebe a gravidade do que está acontecendo. Por quê? Não há país democrático sem justiça, assim como não há país democrático em que as eleições são roubadas com dinheiro público. E isso nós vimos na época da investigação do Petrolão, isso ficou muito evidente. O dinheiro era roubado por esses que agora estão no poder e desviado para alimentar campanhas políticas, destruindo por completo a democracia. Agora enchem a boca, esses mesmos, para dizer que eles são os grandes defensores da democracia brasileira e que a democracia brasileira tem que seguir a receita deles. Em nome da democracia, qualquer ação autoritária é permitida e deve ser defendida. Só que, para o olhar do mundo que acompanha essa epopeia brasileira, a epopeia do fracasso brasileiro, essas pessoas estão entendendo exatamente o que está acontecendo sem paixões. Não adianta querer dizer, não, é uma jornalista bolsonarista, é uma jornalista direitista. Ela não está absolutamente nem aí para as paixões que existem de um lado ou de outro. Simplesmente, com base na sua experiência, no seu conhecimento, está fazendo uma avaliação muito bem fundamentada sobre o que virou o Brasil. E esse Brasil não tem futuro. Esse Brasil, do jeito que está hoje, não vai avançar, não vai chegar a nenhum bom lugar. É preciso corrigir o rumo. E conforme o mundo inteiro vai se manifestando e deixando claro que está percebendo o que está acontecendo aqui, quem sabe assim as grandes autoridades do país resolvem perceber que já pegou mal, já destruíram o país de tal forma que agora é preciso mudar de rumo. Vamos ver quem é que tem coragem de fazer isso. Zé, tem um outro aspecto importante, inclusive várias pessoas aqui tratam dessa questão como se fosse uma guerra de narrativa. Mota, você não acha que esse texto, essa coluna, ajuda a equilibrar essa guerra de narrativa que a gente tem observado? Porque até aqui, quais eram os players que defendiam um lado ou outro? O governo brasileiro, ou instituições da República muito poderosas de um lado, vários veículos de imprensa do Brasil, meio que corroborando com essa tese defendida pelas instituições. E do outro lado, tudo bem, o filho do ex-presidente da República, algumas lideranças políticas, mas parecia que tratava-se de quase uma invenção, né? Teve uma ONG, inclusive, a Transparência Internacional, mas aquela que opera aqui no Brasil, a versão brasileira, criticando a imposição da Magnitsky, dizendo que foi um uso político de um dispositivo super importante, etc. Você não acha que essa manifestação dessa jornalista do Wall Street Journal ajuda a equilibrar, inclusive, a narrativa para que o cidadão comum tire a sua própria conclusão? Não, eu não acho, Caniato. Até porque, em se tratando do cidadão comum, é pouco provável que o cidadão comum escute falar desta matéria, quanto mais tome conhecimento do que ela diz. Pelo que eu me lembro do que aconteceu aqui no Brasil, no início, quando surgiram vozes discordantes de tudo que está acontecendo aqui, a desculpa era, isso é um maluco, um radical de direita. Aí começaram a surgir juristas dizendo que isso era errado. Não, esses juristas aí são conservadores, a opinião deles não representa nada. Aí começaram a surgir muitos jornalistas dizendo a mesma coisa. Os jornalistas foram classificados de blogueiros, até o dia em que era o governo dos Estados Unidos da América dizendo isso. Ora, isso é a agenda do Trump de dominação mundial. Agora é uma jornalista do Wall Street Journal. Vai ser classificada da mesma coisa, Caniato. Vai ser menosprezada. A ideologia já tem a resposta antes que a pergunta seja feita. Esse projeto que tomou conta do Brasil, ele não se deixa abalar com nada. A gente
fica sempre se perguntando até onde vai isso, até onde vai esse projeto de poder que ignora sanções vindas do governo americano, sanções gravíssimas que afetam a vida das pessoas, de seus familiares, de uma forma dramática e por muito tempo. Mas nós não estamos vendo nenhuma correção de rumo. O que nós estamos vendo, e aí você tem razão sim, é a insistência em uma narrativa. Lembra muito aquele livro 1984 do George Orwell. Coloca alguém para reescrever a história, para que a história fique de acordo com as vontades do partido. E vamos ver o que vai acontecer amanhã. Essa não é a primeira matéria que sai no exterior, dando conta da realidade aqui do Brasil, porque até mesmo aqueles que ficam embriagados pela ideologia, chega um momento em que a força da realidade é grande demais. Mas eu acho que, infelizmente, esse sentimento não chegou para todo mundo. Então, a gente fica na expectativa do dia de amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe até onde vai essa vontade de fazer com que a narrativa impere sobre a realidade. Dávila, você que acaba tendo contato com várias pessoas do exterior, assim como o Beraldo, Mota também, mas traz um pouco dessa percepção, como as pessoas estão lendo essa situação que acontece no Brasil, especialmente quando a gente olha para as determinações dos Estados Unidos para com o Brasil. Há uma ideia do governo brasileiro de que é injusto, é preciso respeitar a soberania, mas não são todas as pessoas que fazem essa leitura. Traz um pouco essa sua percepção e, naturalmente, as informações que você conseguiu colher com os estrangeiros. As pessoas estão atordoadas com o que está acontecendo no Brasil. As pessoas estão inseguras e perplexas com o grau de arbitrariedade que impera no Brasil. Parte disso, Caniato, está afastando investimentos. Você conversa com investidores, eu tenho certeza que o Beraldo também está tendo conversas com investidores, eles querem distância do Brasil. Ninguém acredita mais que contratos são honrados, que você pode acreditar nas regras do jogo, que elas serão cumpridas. E isto cria enorme insegurança em relação ao país, isto afugenta investimento no momento crucial que o Brasil precisa urgentemente de investimento em infraestrutura. Nós ainda temos, Caniato, quase metade da população brasileira sem saneamento básico. Nós precisamos melhorar urgentemente portos, aeroportos. Nós precisamos melhorar a nossa malha energética. Por quê? Porque o Brasil vem perdendo competitividade, porque o investimento vem despencando no Brasil por causa da insegurança jurídica. Então, isto torna-se ainda mais assustador quando a Suprema Corte, que deveria ser uma espécie de árbitro do bom senso, é aquela que, na verdade, acaba gerando mais insegurança com sua atuação cada vez mais arbitrária. Portanto, tudo soa muito estranho. Além de tudo isso, as pessoas ficam perplexas num país no qual familiares de membros do Supremo Tribunal Federal são os grandes defensores de causas privadas no Supremo. Isto é um escândalo, é uma vergonha que todos olham com enorme perplexidade. Como é possível parentes de juízes da Suprema Corte terem lá os seus principais escritórios de advocacia defendendo interesses de clientes na Suprema Corte? Isso não faz o menor sentido, nem do ponto de vista constitucional, nem legal e, principalmente, moral. Você, Beraldo, essa é a percepção? Eu fico imaginando aqueles que estudavam o Brasil e as reais possibilidades de chegar aqui, investir ou montar uma parceria com alguma companhia. Imagino que todos esses projetos foram congelados, né? Se não congelados, adiados ou até cancelados. O que você tem percebido dos players internacionais em relação ao que acontece no Brasil? O Brasil se tornou um país hostil. Aliás, sempre foi, né? O ambiente de negócios no Brasil sempre foi muito complicado. Obviamente, você tem setores que são muito pesados e, com isso, as indústrias
e as empresas estrangeiras acabam se instalando no país. O setor de petróleo é um grande exemplo disso, mas muitas empresas, muitos empresários estrangeiros já se queimaram quando tentaram colocar o seu dinheiro no Brasil. E hoje a gente vai vendo esse sentimento se fortalecer. E as respostas que são dadas também pelo próprio governo, elas são completamente inadequadas, né? Porque o Brasil é um país sem estratégia. O Brasil não tem visão estratégica. O governo, quando ele se manifesta, ele não se manifesta com um objetivo, a não ser o próprio interesse pessoal e o interesse eleitoral. Veja, hoje o Banco do Brasil está aí dando declaração na imprensa internacional sobre os ataques à sua reputação que recebeu, colocando que esses ataques são ataques de apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Vamos trazer isso na sequência. Só um parênteses, vamos trazer na sequência em detalhes isso. Então, veja se isso é coisa para um banco falar, ainda mais um banco que tem uma participação do governo brasileiro. Isso retrata essa falta de sofisticação, de raciocínio, de pensamento, de visão, né? Então, o Brasil vai se tornando um ambiente reconhecido pela falta de estabilidade jurídica, pela tributação extremamente elevada, que até quando ele faz uma reforma tributária, ele faz a reforma tributária para continuar sendo recordista em tributos, que tem políticas governamentais que são completamente incompatíveis com as receitas geradas pelo Estado brasileiro. Tem um número crescente de pessoas que, ao invés de se desenvolverem do ponto de vista profissional e intelectual, vivem uma vida absolutamente limitada e medíocre, com base em esmola governamental. Então, como é que você faz esse Brasil dar certo? Né? O potencial existe, é um país gigantesco, que não sofre de nenhum problema grave climático, não tem neve, não tem terremoto, não tem vulcão, tem 7 mil quilômetros de costa, tem tudo para ser uma grande potência, e as pessoas percebem esse potencial. Mas aí, quando observam cada vez mais a forma como esta potência é administrada e meticulosamente trabalhado para que essa potência nunca se revele, que a gente permaneça nesse subdesenvolvimento, que o subdesenvolvimento garante o poder de poucos, o subdesenvolvimento garante o dinheiro, muito dinheiro para poucos e a miséria para muitos, essas pessoas percebem que não há absolutamente nada sério sendo trabalhado no Brasil por longo prazo. Agora, Mota, o estrago já foi feito, né? Isso deixa o Brasil cada vez mais isolado, mesmo que haja uma troca de governo, uma sinalização de um novo direcionamento, as coisas não mudam de forma automática, né? Eu digo, a percepção de um outro país para o que acontece aqui dentro. Se sai um partido e entra o outro, não quer dizer que o tarifaço vai ser eliminado de forma automática. Ou seja, a situação é ruim e deve perdurar assim por um bom tempo, né? Até quando, ninguém sabe, Caniato, porque nesse caso específico, o principal foco do problema não está exatamente no governo, está no Estado brasileiro, está em pelo menos um dos 3 poderes do Estado brasileiro. É uma situação completamente inusitada. Eu diria, e o Dávila me corrija se eu estiver errado, mas é uma situação sem paralelo nas democracias ocidentais, porque as democracias, as repúblicas, o Estado de Direito, a gente até já viu, já aprendeu a lidar com algumas tentativas de atrapalhar a ordem democrática vindas do executivo. É geralmente de onde vêm essas tentativas, né? Mas uma tentativa através da reordenação jurídica de um país inteiro, que começa dizendo, olha, todos esses princípios básicos do direito que sempre foram válidos, agora não valem mais. Agora um juiz pode julgar um processo no qual ele é parte. Agora o judiciário pode abrir processos de ofício e conduzir investigações
comandar a polícia. Como o Beraldo sempre disse, um juiz agora pode apresentar provas antes do início do julgamento. Então, como é que se reage a isso? Qual é a resposta apropriada para isso? Quando os tribunais se estabelecem como o poder supremo, como tendo a última palavra sobre qualquer assunto, para que precisam existir as outras instituições? Qual é a função dos políticos? Qual é a função do eleitor? Para que serve o povo, a não ser para abaixar a cabeça, pagar impostos e cumprir ordens? E arrematar você, Dávila, nunca antes na história desse país vimos algo parecido? É verdade, nunca antes na história desse país a fonte de crise está no poder judiciário. Como bem disse o Mota, todas as crises no Brasil derivavam do poder executivo, mas esta é a primeira crise fabricada pelo poder judiciário. Sua instabilidade, seu desrespeito às regras do devido processo legal, do direito à ampla defesa, de inquéritos sigilosos, de tudo isso que nós já nomeamos aqui nos Pingos nos Is. E esta insegurança jurídica afeta demais a vida de todos os brasileiros, porque acaba forçando alta de taxa de juro, insegurança no cumprimento de contratos e, como nós já dissemos aqui, acaba inibindo o investimento. E pior, Caniato, esta guerra tarifária acaba acirrando a dependência do Brasil da China. Os únicos países que ainda têm interesse em investir no Brasil são ditaduras, porque ditaduras não têm acionistas, ditaduras não têm que prestar conta para investidores, ditaduras podem fazer o que bem entender, aguentar desaforos de governos e ter pulso firme para jogar quando passa do ponto. Portanto, o Brasil vai cada vez mais se tornando uma colônia chinesa, vamos dizer assim, porque é o único investimento relevante que hoje aparece no Brasil na área de infraestrutura é o investimento chinês. Porque, como eu disse, os chineses não têm, o governo chinês não tem que prestar satisfação para ninguém, a não ser para a cúpula do Partido Comunista. O Brasil, ao invés de estar aumentando as suas parcerias comerciais, com esta instabilidade judicial, com esta insegurança jurídica, cada vez mais se torna o favorito de ditaduras e o país que as grandes democracias querem distância, porque não dá para fazer negócio num país onde reina a instabilidade, a desconfiança e a imprevisibilidade no cumprimento das regras.